isso eu vou te apresentando aqui para as pessoas. Você vai se apresentar, na verdade, né? Mas eu vou falar um pouquinho de quem que é você. Quando você estiver Claro. pronto, fazer ok. A Tá. Ieda Salles é uma pessoa querida que eu conheci ela conheço ela há alguns anos, né? E a gente foi se conectando, conectando, conectando. E aí um dia a gente falou assim, eu trabalho eu falei com ela, eu trabalho com terapia e tal. Ela falou assim, que legal, você podia atender lá na minha clínica. E assim começou o meu contato assim com mais profundidade com a Ieda através de um seminário que a gente fez juntas. E foi algo muito legal, porque é uma pessoa querida, mas não só querida, mas muito sábia. E ela vem hoje entregar aqui para cada um de nós um pouquinho do que é essa sabedoria. Essa mulher, gente, ela é incrível. E eu tenho, né, o prazer de conviver com ela, não só no trabalho, mas também de conviver com ela através das Sete Mulheres, que é um evento que nós cocriamos aí e levamos à frente juntas. Então, é uma parceira, super parceira de trabalho, que confiou também nesse chamado. Eu falei para ela, Sheila, me envia o seguinte, eu quero juntar as mulheres aí para a gente poder fazer um movimento. O que você acha? Bora, ela? Bora, Stanache. E ela está aqui, então, hoje, para poder falar para vocês sobre esse momento, né? O que está acontecendo nesse momento do planeta, tá? Então, com você, gente, essa maravilhosa, inspiradora mulher que é a Sheila Mivi. Seja bem-vinda, amada. Uau, gente, depois de uma apresentação dessa, uau, a minha responsabilidade até aumentou aqui, né? Bom, primeiro, gratidão aí a todos que estão participando dessa live. Delícia poder estar aqui com vocês. Gratidão imensa, Sutanashi, também pelo convite de participar Arro. desse grande festival maravilhoso, com pessoas com o mesmo propósito, pessoas que estão buscando a sua evolução e, muito mais do que isso, compartilhando aquilo que tem, que todos somos seres sábios. E a Arro. Sutanashi aí sempre me chama de Sheila-me-vi, vou explicar o porquê. Eu tenho um nome energético, um nome espiritual, né? É Nós, mesmo. como numerólogas, temos aí, sabemos a força que tem as letras, os números, né? Então, é por isso que eu tenho esse outro nome. Mas meu nome popular é Ieda Salles, né? Meu nome de registro é Ieda Salles. Mas aí ela me chama aí de Sheila-me-vi, que é esse nome que eu uso para uma conexão maior. Então, vamos aqui Eu esqueço hoje. da Tia Mivi. Eu esqueço da Ieda Salles, porque as duas, para mim, é a mesma coisa. Tá tudo bem. Então, primeiro, falar aí. A gente estava conversando ainda há pouco, nós das Sete Mulheres, e foi muito bom, para mim foi muito enriquecedor a gente poder também descobrir o quanto que a gente precisa se desafiar, se redesenhar, se redescobrir nesse cenário. E é uma oportunidade muito linda, eu tenho descoberto muitas coisas sobre quem eu sou, o meu papel aqui nesse mundo. E é um momento assim, ó, de vez em quando eu faço assim, ó, porque eu moro num lugar onde é só natureza, só bichos. Todos os bichos estão aqui comigo. Então, Aliados mágicos. aliados mágicos. Então, esse momento, assim, me trouxe para uma reflexão. Eu confesso aí para vocês que, em mente, eu fiquei com medo. Não exatamente do vírus em si, mas eu fiquei com medo do cenário econômico. E comecei a me conectar um pouco com essa vibração. E a vibração do medo é uma das mais baixas vibrações que a gente tem. E o medo, ele nos desconecta da nossa capacidade de criar. E se a gente olhar bem para o nosso passado, eu, por exemplo, como vim de uma família muito pobre, minha infância foi muito pobre. Eu me lembro assim que até eu não tinha opção, por exemplo, na época de comer pão. Não tinha pão na minha casa. Então, quando tinha, aquilo era o paraíso. Mas eu tinha outras coisas, né, que minha mãe fazia em casa, os bolinhos de chuva, que por muito tempo eu fiquei até com raiva desses bolinhos, de tanto bolinho de chuva que eu comia, que é a única coisa que ela podia fazer. Mas aí eu me lembro assim que nunca me faltou nada, nunca. E naquele momento onde eu tinha só o básico, era a minha casa, uma cama muito simples, um quartinho muito simples. Mas, gente, como eu fui feliz na minha infância. E aí, por que dos nossos medos? Por quê? A gente vai repetindo esse modelo, é um modelo, a gente entra numa frequência sem perceber, vamos captando um medo que inclusive não é nosso, às vezes é um medo da nossa ancestralidade,
um medo desse inconsciente coletivo e vamos... E aí a gente vai perdendo a nossa força, nosso poder de criar. Então, para a gente ter o equilíbrio nesse momento, a coisa mais importante, você primeiro observa o que você está sentindo, mas não julgue o que você sente. Isso é muito importante, né, Sutanashi? Às vezes a Sim. gente percebe e aí a gente começa a ficar mal, sentir culpa por estar sentindo, e saber que nós somos humanos, todos sentimos, em algum momento sentimos medo, sentimos tristeza. Eu me lembro de uma passagem até na Bíblia, onde relata que Jesus Cristo ficou triste. Se ele, como um ser tão iluminado, um mestre tão iluminado, sentiu tristeza, por que nós não sentiríamos? Então, quando você perceber, aí que está o medo, acolha. E, assim, é tão simples. O que eu vou ensinar aqui para você, o que eu quero compartilhar, né? Não é ensinar, é compartilhar. São coisas muito simples, mas que funcionam. Pelo menos funciona para mim e funciona para as pessoas que eu apoio, meus clientes, meus seguidores. Então, é muito valioso. O que você vai fazer? A primeira coisa para você manter o equilíbrio. Quando perceber que vem o medo, que vem a tristeza, aí você respira fundo, toma consciência, acolhe e deixa passar. E imediatamente se agradece, porque tudo vem com propósito. Agradece esse sentimento sem julgar. E imediatamente busca, traz para sua mente, cria, usa o poder, a faculdade que todos temos, que é da imaginação. Traz uma memória, uma imagem de algo muito bom acontecendo para você. E você vai perceber o quanto que muda a sua vibração. Porque, olha, os pensamentos, Exato. os nossos pensamentos, gente, que loucura, né, Sutanashi? A nossa mente, ela tem como origem biológica a tendência de ser negativa. Isso é uma característica da mente humana, ser negativa. Uhum. Então, como que a gente faz para a gente poder parar de pensar? Tem jeito? Tem jeito, Sutanashi, parar de pensar? Não. Não conseguimos Não, parar de pensar. definitivamente. Você pode parar, Não. assim, no processo meditativo, você pode dar uma desacelerada, entrar numa outra frequência, né? Desacelerar. Mas totalmente parar, não é. Parar não para. Então, o que nós precisamos fazer? Começa a observar o que você pensa, observa, sem julgar. Só observa o pensamento. Porque imagine, tem um monge que ele fala muito o seguinte sobre o que é a nossa mente. A nossa mente é como um céu azul, que de vez em quando aparecem algumas nuvens. E essas nuvens vão e vêm. Quando você simplesmente olha os seus pensamentos como essas nuvens, elas vão passar. Mas quando você se agarra, é como se você fosse essas nuvens. E você não é as nuvens. O processo de você observar o que sua mente está criando é muito lindo, porque você se desidentifica com o pensamento. Porque tem hora que, como a gente não vigia, né? Jesus Cristo falava assim, orai e vigiai. Vigiar o quê? Não é o inimigo, porque o inimigo está aqui dentro. Vigiai os teus pensamentos. Então, você começa a observar os pensamentos. Imagina, aqui é o pensamento que é você. Você olha sem julgar, sem se apegar. Porque se você não faz isso, o que acontece? Você começa a imaginar que esse pensamento é você. E aí você começa a identificar, tomar uma forma tão grande. Aí que começa crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Porque nós começamos a identificar muito com o que a mente criou. E olha, fala para mim, seja bem honesta, até mesmo você, Sutanashi, nesse cenário atual, veio ou não veio muitos pensamentos falando assim, nossa, o que você vai fazer da vida? Como que você vai conseguir sobreviver? Vários, Não é? vários pensamentos. Vários. Como eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou pagar minhas faturas? Não vem esses pensamentos? Bem, E aí, a claro gente que se vem, apega. a gente entra no processo, né? Uhum. Então, a gente apega os pensamentos. E aí,
a gente cria dentro de nós o medo. O medo é algo físico. É físico. A pessoa começa a sentir, inclusive, quando o medo é tão intenso, ela começa a sentir falta de ar, ela tem dificuldade de respirar. E quando a gente está na vibração do medo, que está numa frequência em 100 Hz apenas, nós precisamos ter 200 Hz no mínimo para sermos saudáveis, para criarmos a nossa realidade, para inspirar as pessoas, para mudar a vida. Quando a gente está na frequência do medo, 100 Hz, a gente começa a se sentir impotente. Nós desconectamos com a nossa fonte criadora. A fonte criadora é a vibração do amor, da alegria, da coragem, da realização, da paz. Para isso, a gente precisa treinar a mente observando. É isso que a gente precisa fazer. Essa é a primeira dica que eu vou dar a você. E aí, olha, não precisa parar tudo para fazer isso. Não precisa estar em estado, né, vamos dizer, estado, postura de meditação. Não. Mas quando veio um pensamento ruim, ou um pensamento que não lhe é favorável, primeira coisa, você vai prestar atenção no seguinte. Toda vez que vem um pensamento, se você prestar atenção no que veio, começa a observar o que você sente. Quando vem um pensamento que não é positivo, imediatamente muda a sua vibração energética. Imediatamente muda o seu sentimento. E aí você presta atenção, como que está o sentimento? Às vezes o coração dispara, você sente um aperto no peito. Inconscientemente, às vezes a gente começa a cair a postura, os ombros caem, o olhar fica sem vida. Tudo isso assim, é instantâneo, é assim, milésimos de segundo. Veio o pensamento, a gente não observou, aí vem a sensação. É igual, por exemplo, quando a gente está com... Às vezes eu me pego assim, tem hora que eu me vejo, eu estou retraída, dor no ombro, é porque tem uma carga de pensamentos negativos. Esses pensamentos fazem a contração muscular. Então, observa, e aí você pode usar a técnica linda, rápida, maravilhosa, que é a técnica do... Como que funciona isso? Eu vou ensinar aqui, e se você Ensina fizer... pra nós aí. Oi? Ensina pra nós aí. Vou Ensinar pra nós. Então, inclusive eu estou falando aí com a Sutanashi me ensina muitas coisas. Eu falo que na vida, gente, em alguns momentos nós somos mestres, em outros somos discípulos. E para a gente poder ser mestre, a gente precisa aprender a ser discípulo. E assim, é muito lindo esse compartilhar. É muito lindo tudo que eu aprendo com a Sutanashi, tudo também que a gente troca. Quando a gente está com o coração aberto, com a humildade, o tanto que a gente aprende. Quando a gente acha que já sabe tudo. Olha, essa é uma armadilha da mente humana. Quando você acha, já sei, pronto, acabou sua evolução. Porque a cada instante nós aprendemos alguma coisa. E neste momento aqui, talvez, a sua mente já tenha te pegado e você nem percebeu. Tipo assim, vai falar isso? Isso eu já sei. Tim Havek, que é o autor do Segredo da Mente Milionária, fala uma coisa que eu amo essa frase. Guarda ela com você aí. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Quantas coisas você acha que sabe, mas não pratica? E às vezes ouvir de uma pessoa diferente, num momento diferente, a sua ficha cai e aí então você começa a agir. Às vezes já se pegou lendo um livro. Você lê o livro e aí, de repente, você vai reler o livro daí há 6 meses, 1 ano. Aí você fala, mas eu não li isso aqui. Na verdade, é porque o momento para você captar isso, o momento da sua consciência para aquilo é hoje. E você vê de uma outra forma, entende de uma outra forma, e aquilo se encaixa para você. Então, muitas das coisas que eu vou dizer aqui, você talvez já tenha ouvido, mas ainda não faz. Então, se você não faz, você não sabe.
E é importante, olha que coisa mais simples. Toda vez que você se pegar com um pensamento ruim, como você sabe que teve um pensamento ruim? Vem a sensação, vem um sentimento, vem um medo, vem... A expressão facial muda. O que você vai fazer? Respira profundo, segura. Eu vou fazer aqui em 4 tempos. Se você conseguir fazer em 4 tempos, faça em 4 tempos comigo. Se você não conseguir, faça em 3 tempos. A regra é, tipo, 4, eu vou fazer 4 respirações, respirar 4 vezes, prender 4 vezes esse número, então 4 vezes 4, 16. Prendo 16 e solto em 2 vezes esse número. Solto em 8 tempos. Então vamos ver se ficou claro. Eu vou respirar, por exemplo, em 3 tempos. Então, respirei 3, 4 vezes 3, 12. Então, eu seguro em 12 e solto 2 vezes esse número. Solto em 6. Vamos fazer juntas? Faça a gente ver, Xeramivi. Eu não entendi, não. Faça Então, tá. a gente ver. Ótimo. Então, é assim, vamos lá. Olha, eu vou fazer aqui e aí você pode acompanhar aí de onde você está e depois você faz no seu tempo. Que é assim, então, vou lá. Vou respirar. Prendi. E solto devagar. Eu aqui soltei em 8 tempos. Claro que eu não consegui fazer ao mesmo tempo que falo, como vou falar e fazer, porque precisa de um... Seu ar, você tem que... Quando você está falando, você está esvaziando, né? Então, vamos fazer comigo. Nós vamos inspirar em 4 tempos. Inspira aí comigo, bem profundo. Inspira. Prende agora. Eu vou contando aqui para você. Agora solta devagar, são 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, esvazia. É importante você deixar todo o ar sair. É muito comum, as pessoas ansiosas fazem muito isso. As pessoas ansiosas, antes do ar sair totalmente, antes de esvaziar o seu pulmão, elas já tomaram outra respiração. Por isso que respiram assim. Essa respiração de pessoas quando está na síndrome do pânico. Respirações muito curta. Então é importante você respira. Vamos de novo, mais uma vez agora. Respira em 4 tempos. Vamos lá? Prendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Soltou em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. Excelente. Que delícia. Quando você faz isso, ai, dá uma leveza e você vai treinar. Aí, Eda, eu vou fazer uma vez só, tá ótimo? Não. Tudo que eu treino, eu fico bom. Tudo que eu treino, eu fico bom. Você vai treinar. E o que vai acontecer? Quando você faz esse exercício, você vai perceber o seu estado de consciência aumentando, expandindo. Cada vez que você faz, você está treinando estar no presente. No presente não tem sofrimento. Nós podemos até ter dor, mas não tem sofrimento. Né, Sutanashi? Nós estávamos falando ainda há pouco, né, das 7 mulheres lá. Sim. Nós estávamos fazendo uma live das 7 mulheres e Sutanashi falou disso. Quer compartilhar aí a sua experiência lá do índio lá que você falou? Qual delas, né? Na verdade, qual que foi mesmo? Foi que ele estava falando... São muitas experiências. Muitas, a gente fala tantas, né? É a questão lá que quando a gente... Você estava falando do índio, que a questão mesmo da gente aceitar a dor, quando você não reluta, né? A gente não entra em sofrimento. Não é isso?
Quando a gente não está lutando contra alguma coisa, né, nós mesmos principalmente, contra o nosso ego, a gente aprende a estar no presente. E quando eu estou aqui no presente, tudo acontece, né? Isso que você está falando da consciência, da respiração, para mim é muito claro. Que respirar faz parte da presença. E para mim Uhum, foi muito fácil assim entender quando ele me mandou, né? Tipo, olha, se liga que tu tem que estar aqui, né? Se você não estiver aqui, tá tudo acontecendo aqui. Se você está uhum, distraído, é porque você está no futuro, está no passado. Então, uhum. observa que está tudo acontecendo nesse momento. Então, a gente está perdendo coisas valiosas, como respirar consciente, porque a gente está preso numa ansiedade, pelo medo, por qualquer coisa que às vezes nos desconecta, né? Então, isso que você está E, falando para mim é um dos maiores presentes. pois é, Gratidão. e fazer isso e treinar a arte de estar no presente. Quando está no presente, por exemplo, quando a pessoa está na crise de pânico, é, quando eu faço, por exemplo, o tratamento, eu faço a hipnoterapia, que é um tratamento fantástico. Quem não passou ainda pela hipnoterapia, fica um convite. A hipnoterapia, o que a hipnoterapia Indico. faz? A hipnoterapia é uma forma da gente acessar nossas memórias, que nós temos memórias. Tudo que nós vivemos está registrado nas nossas células, está registrado no nosso corpo, os nossos tecidos, os nossos órgãos, fica registrado. E muitas das nossas emoções, nós não temos ela conscientemente. Então, quando a gente entra no processo da hipnoterapia, onde uma das ferramentas é a hipnose, porque a gente não trabalha só a hipnose, a hipnoterapia, ela trabalha muito a ferramenta do perdão também. A gente faz uma constelação de perdão em estado hipnótico, que é linda. Nossa, linda. O auto-perdão e o perdão com as pessoas que te magoaram. Mas então, quando a gente entra nesse processo, o que a gente faz? A gente vai acessar uma emoção que está dando origem àquilo que você sente hoje. Igual, tem pessoas, às vezes, perderam um ente querido. Ai, depois que eu perdi o ente querido, aí me deu depressão. Não, na verdade, a perda desse ente querido foi só um estímulo para você verificar que tem uma emoção lá no seu passado, que está guardadinha, que você não olhou para ela. E aí, depois dessa, veio uma outra, e elas foram somando. E o fato hoje, você perder uma pessoa, faz com que você ative essa memória. E aí, por isso que a pessoa entra em depressão, que a memória já está guardada. Quando nós vamos lá e identificamos qual que é a memória, que pode ser na infância, 2 anos, 3 anos, aí o seu subconsciente vai te mostrar. A gente trata, a gente ressignifica essa emoção. E ressignificou, trabalhou a terapia do perdão para as pessoas envolvidas. Ai, é uma libertação. É uma coisa assim. Eu já vi casos lindos de pessoas com depressão, saindo de depressão, pessoas muito ansiosas que começam a ter uma vida mais fluida, pensamentos leves. Já apoiei pessoas, às vezes acima do peso, anos querendo emagrecer e não conseguiam, porque tem uma raiz emocional que ela desconhecia. Então, agora, recente, eu apoiei uma pessoa, ela emagreceu 18 quilos, 18 quilos em 3 meses, sem dieta, sem nada mirabolante. Por quê? Aquilo que ela estava acima do peso era em função de um processo, de uma emoção não trabalhada. Então, Uau. quando eu faço... já atendi várias pessoas com síndrome do pânico e assim que eu faço a terapia, né, que a hipnoterapia são só 3 encontros, ela é muito rápida, muito eficaz, mas quando sai, a coisa que eu já falo para a pessoa, faça o exercício de auto-hipnose e faça o exercício de respiração. Assim, é milagroso, a pessoa realmente se estabelece. Então, se você não Uhum. acredita nisso, comece a fazer. A partir do momento que você fizer, você vai perceber que a sua expansão de consciência se torna muito maior. Você se torna presente. Observe, gente, as Dá uma dica crianças. para nós de auto-hipnose, Xeremidi. Ah, sim. Então, auto-hipnose. Inclusive, quem ainda não está fazendo, não recebeu ainda o meu programa, eu tenho um programa de auto-hipnose gratuito que quem quiser me segue no Instagram, que
Lá eu tenho o link dessa auto-hipnose, onde você pode fazer. É um programa de 21 dias, onde você vai treinar a mente a fazer novas sugestões em estado de hipnose. E aí eu vou falar para vocês o que é hipnose, como funciona. Na minha live dessa semana, nem sei que dia, eu dei uma live aí também. Eu dei tantas lives, né? Eu nunca vi tanto momento Na de dar internet. live. Eu vou explicar aqui um pouquinho da hipnose, porque às vezes a pessoa acha que a hipnose é coisa de outro mundo, que é coisa Uhum, mística, que é algo do além. A hipnose é um estado natural nosso. uhum, Inclusive, eu falo que Jesus Cristo, que para mim, Jesus Cristo é um exemplo de líder inspirador, de um mestre muito sábio. E eu não estou falando aqui de religião, estou falando de pessoas que me inspiram, né? Um ser que me inspira, uhum. Jesus Cristo. E ele foi, para mim, um grande hipnotista. Porque o que ele usava, por exemplo, da poder da sugestão. A gente pode dar sugestão ao nosso subconsciente. Então ele usava muito ah, metáforas que o nosso subconsciente, que é onde está gravado as nossas memórias, onde a gente realmente faz modificações, quando a gente quer modificações profundas, é o subconsciente. Então ele usava muito de metáforas, parábolas, e para conversar, para fazer com que o subconsciente pudesse mudar a sua percepção e o seu significado para as coisas. Isso é um estado também é uma forma de hipnose. E Uhum. quando ele falava assim, por exemplo, ele curou o cego, né? E o cego falou assim: Nossa, obrigado, você me curou. Ele falou assim: Não, eu não te curei. A tua fé te curou. Na verdade, esse é o momento, o que ele diz para gente é tudo que eu, como estudiosa da mente humana, eu estudo a mente humana já há quase 2 décadas. Eu me especializei na melhor escola de hipnoterapia do mundo, com sede na Suíça, e adoro, eu sou apaixonada com a mente humana, eu adoro descobrir o potencial que temos. E que, o que Jesus Cristo falou naquele momento é do poder que nós temos no nosso subconsciente. Como é que funciona o subconsciente? Subconsciente, quando ele toma algo como verdade, ele tem uma lei que rege o subconsciente, que é o seguinte: tudo, tudo que for impresso na mente subconsciente vai procurar uma maneira de se expressar no mundo físico. Isso é lei. Toda vez que você tomou algo como verdade e você inconscientemente manteve isso, o próprio universo, as forças universais vão te levar para validar aquilo que você acredita. Uhum. Então, isso é tão real, gente. Tem um experimento, a Universidade de Harvard fez um experimento, que é o seguinte: ela pegou 2 grupos de pessoas com úlcera supurada. E aí, nessa pesquisa, eles pegaram o placebo. Né? Placebo é uma falsa medicação, né? É uma medicação sem efeito químico, né? Não tem efeito real. É como se fosse uma água com açúcar. Pegou esse placebo e falou para o primeiro grupo assim, separou em 2 grupos. Para o primeiro grupo, olha, esse medicamento aqui, ele foi testado e comprovado cientificamente que ele é excelente para o caso de úlcera supurada. O segundo grupo diz o seguinte: esse medicamento ele está em fase de teste, mas já teve alguns resultados efetivos no caso de úlcera. Para todos os 2 grupos foi dado água com açúcar, placebo. O primeiro grupo, aonde foi passado a ideia de que aquilo era efetivo, aquele grupo teve 75% de melhora no caso da úlcera supurada. O segundo grupo, onde não foi afirmado a eficácia, teve 25% de melhora. Esse é o poder que temos dentro de nós. Tem um documentário, chama Rio, de cura, no Netflix, e lá eu acho muito legal
Tem um homem nesse documentário, que é um caso real, verídico, ele fala que ele teve a coluna dele toda, num acidente, se eu não me engano, quebrou, fraturou tudo e a medicina disse, meu filho, desiste, você não vai mais andar. E ele começou a fazer exercício de hipnose. Olha o poder, gente. Ele começou a enviar sugestão para a mente subconsciente e ele começou, então, a visualizar, imaginar a sua coluna sendo reconstituída, vértebra por vértebra. E o que aconteceu? Eu não lembro se foram 6 meses, 1 ano, isso eu não recordo, né? Mas ele voltou a andar normalmente. A ciência não explica isso. Por quê? É o poder do nosso subconsciente. E isso nós fazemos em estado de hipnose. Tudo que você faz hoje, advém de uma programação do seu subconsciente. Por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, o caso dessa moça que não conseguia emagrecer. E aí, acessando as memórias, as gravações do subconsciente no estado de hipnose, ela acessou um momento da infância onde ela foi abusada. E aquele momento, toda a experiência que a gente vive, toda a experiência que nós vivemos, a gente tem um aprendizado. Consciente ou inconscientemente, grava-se um aprendizado. Cria-se uma sinapse, um caminho neural. Criou uma sinapse ali. Ali gravou uma crença. E essa crença foi que eu preciso me proteger dos homens. Os homens são maus. Os homens são perigosos. E como o subconsciente tem uma função de nos proteger, como foi gravado esta crença, olha, o subconsciente não é racional. Ele não analisa. Ele só acata a sugestão que foi dada. Tenho que me proteger. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Proteger? Como protejo dos homens? Uma das formas que ela encontrou, inconscientemente, é ganhar peso. Ganhando peso, ela se esconde. Então ela não é muito vista, né? Isso é ilusão, né? É do subconsciente, que não é racional. E aí, ela se manteve protegida ali naquele casulo, como se o excesso do peso fosse protegê-la. Ai, Eda, mas não tem lógica. Não, mas não é para ter lógica. O subconsciente não tem lógica. E, de alguma forma, ela se manteve isso por muitos anos. Então, o que é a hipnose? Tá claro como eu estou explicando, tá, Sutanashi? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bem legal. Então, quando a gente fala em estado de hipnose, olha, tudo na vida, tudo que acontece 2 vezes. Tudo que a gente vê no mundo físico, ele foi antes construído na mente. Quando você vai, por exemplo, projetar uma casa, construir uma casa, você não pega e começa a colocar tijolo, cimento. Não, você faz o projeto. Você desenha, primeiro desenha na sua mente, faz um projeto e depois executa. E na vida da gente, nós fazemos também essas projeções mentais, mas sem se dar conta muitas vezes. Tudo que você está atraindo hoje, você está atraindo um relacionamento tóxico. Se você está atraindo uma escassez na sua vida, se você está atraindo doenças, tudo isso é uma manifestação de algo que foi criado aqui, que você não se deu conta. Por exemplo, pessoas, por exemplo, que têm muito medo de ser roubadas, são as pessoas que mais são roubadas. É incrível, porque ela começa a vibrar nessa energia. E aí o subconsciente, tudo, né? tudo, aí vai, né? Pessoa, por exemplo, que não sabe o seu valor próprio. Pessoa que não tem consciência do seu valor. Essa pessoa, normalmente, ela entra em relações de falta de respeito, a pessoa não respeita ela, porque ela própria não se respeita, porque ela já não se valoriza. Ela é traída. Eu tô falando isso porque isso foi minha vida, né? Eu passei uma vida de relacionamentos com traições, porque não conhecia meu valor. Então, a gente começa
como assim? Eu não tenho valor. Eu tenho gravado isso no meu subconsciente. Não sou idosa, não posso dizer não, porque não vão gostar de mim. Aprendemos desde pequenininho isso, olha, se você fizer isso, não vão gostar de você. Se você fizer isso, se você tem que fazer isso para agradar as pessoas. E a gente começa a viver assim, porque foi implantado, e a gente começa a repetir esse modelo, e isso começa a se tornar uma realidade na nossa vida. E aí a gente começa a Uhum. mendigar amor. Então, quando a gente faz o exercício de auto-hipnose ou a hipnoterapia vai mais profundo, né? Mas a auto-hipnose é uma forma de você programar a sua mente. Você vai dar novas sugestões para a sua mente. A nossa mente aprende de duas formas. Duas. Repetição e emoção. Toda vez que você usa o método de imaginação, é um estado de hipnose. Então, vamos ver uma coisa, tá vendo? Vou fazer um exercíciozinho aqui com vocês. Eu até fiz na live essa semana. Quem assistiu, quem assistiu, bom, vou fazer um exercíciozinho de vocês perceberem quanto que como que o nosso cérebro funciona. Como que ele é repetitivo, tá? Para isso funcionar, você precisa se entregar para a vivência. Se não entregar, você não vai sentir. Tudo bem? Então, se você está num lugar aí que tenha outras pessoas, convide essa pessoa para fazer junto, ou então se distancie um pouquinho para você fazer, ok? E é assim. Eu vou pedir agora, nesse instante, por apenas alguns instantes, que você feche seus olhos um pouquinho. Feche os olhos, respira fundo, vai prestando na sua respiração, ar que entra e que sai. Inspira e expira profundamente. E à medida que eu falo com você, você vai relaxando mais e mais. A cada respiração sua e a cada palavra minha, você relaxa mais e mais. E nesse instante, eu vou pedir que você imagine que você está saindo do lugar onde você está e você começa a caminhar por uma estrada. Ao caminhar por essa estrada, a temperatura da terra, você consegue sentir a brisa, o vento, consegue ouvir os sons. E você continua caminhando, ouvindo seus passos. E logo à sua frente você vê um rio. E você resolve entrar nesse rio. E quando você começa a se banhar nesse rio, você percebe que ao lado tem muitos dejetos, lixo, cadáver, animais mortos. Você consegue sentir o cheiro disso. Você consegue perceber que esse rio está muito poluído. Você consegue sentir o cheiro dos dejetos. E aí tem fezes, urina, animais mortos. E tudo isso começa a tocar a sua pele. E você começa a se perceber atolado nesse rio, nessa água suja. E o cheiro começa a ficar muito insuportável para você. Você consegue se
Deu uma travadinha, vamos continuar. Continue fechando os olhos. Tem gotículas de água dessa cachoeira. Você consegue sentir o cheiro, o aroma. E você então resolve se banhar e limpar toda essa sujeira que estava no seu corpo. Sente limpando toda a sujeira. Limpando, limpando. E a cada gotícula que cai, mais limpa fica a sua pele, mais perfumada fica a sua pele. Você começa a experimentar uma sensação extremamente agradável. Muito agradável. E cada vez que a água bate na sua pele, mais leve você fica. Quanto mais ela limpa a sua pele, mais leve, mais suave, você vai respirando com leveza, sentindo o frescor, sentindo a leveza da água, sentindo a paz que ela te traz. E agora, nesse instante, você pode abrir os olhos. Eu quero ouvir aqui, eu quero que você diga para mim como você se sentiu. O que você experimentou nesse momento? Caraca, mano, eu, primeiro momento, eu senti nojo, tá? Porque na hora que eu tava ali, né, vivendo aquilo, foi como se estivesse chegando perto de mim, e eu, peraí, se eu saio daqui e tal. E aí foi muito interessante, porque minha mente, na hora que você estava dando o comando, uma parte minha queria já sair correndo para a água, mas eu falava assim, não, tem que ir andando. Aí eu parava e ia andando, né? Uhum. Eu seguia aquele comando, né, para poder ir andando. E aí quando eu comecei a viver aquilo foi muito forte, assim, porque logo em seguida, eu estava aqui, né? Eu estou no misto aqui, né? De apoiar energeticamente o que está acontecendo aqui e no processo. Só que quando travou, eu falei, cara, eu tô sentindo cheiro de merda. Eu Que não quero horror! ficar sentindo esse cheiro de merda. Me tira daqui. É E uma foi sensação, aonde que uma eu. sensação muito ruim. Alguém aí Caramba, sentiu, muito al- ruim. alguém aí, Aham. alguém aí sentiu náuseas, sentiu dor de cabeça ou sentiu o estômago embrulhando? Alguém pode comentar aí qual foi a sua experiência? Uma vez, eu fiz essa vivência, quando a gente faz num cenário mais propício, né? Assim, quando a gente está diretamente no grupo, é, é, talvez a pessoa se entregue mais por confiar mais no meu trabalho. E eu fiz essa vivência e uma pessoa chegou a vomitar. Isto prova para a gente que a nossa mente subconsciente ela não diferencia o real do imaginário. Então, toda vez que vem um pensamento, você não investiga. Ele traz para você imediatamente uma emoção, porque ele só acata. Veio o pensamento, você identificou com ele, aquilo passa a fazer parte da sua realidade. Tem alguém Estômago falando algo embrulhado, aqui? né? Ah, estômago embrulhando, Eca. A Paula falou aí, estômago embrulhando. A Adriana falou, senti meu estômago embrulhando também. Isso mesmo, Adriana, isso é comum. É muito comum acontecer. Por isso que nós precisamos usar esse poder para nos elevar. Então, como que a gente faz? A auto-hipnose é isso. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, segue lá, despertar.ieda Salles. E lá tem o link, pode me chamar inbox também, que eu passo para você o link dos Vai 21 dias lá, de vai ser legal. auto-hipnose, que é muito legal porque você vai treinando a sua mente para elevar sua autoestima, elevar sua autoconfiança, seu poder pessoal. Você vai mandar novas mensagens para a sua mente subconsciente. A gente faz isso em estado de hipnose. Então, eu tenho, eu uso as ferramentas para que você entre nesse estado. E quando você muda, quando a sua mente começa a aceitar isso como verdade, aí ela começa a expressar no mundo físico. E é muito lindo Uhum. ver as pessoas modificando a sua vibração. Tem relatos maravilhosos de pessoas que começaram a fazer e já contam para mim, Ieda, consegui um emprego. Há pouco tempo atrás, agora uma pessoa me falou, Ieda, eu estava tanto tempo desempregada, eu consegui um trabalho. Eu atendi uma pessoa, ela até fez o treinamento Despertar, que é o treinamento de imersão que eu dou no final de semana, Sensacional. né, que você já fez, né? Onde a gente tem várias vivências lindas, vivências profundas, que tocam a alma, que mudam a vibração, que limpam a mente, que constroem novas sinapses neurais.
Esse Uhum. treinamento é fantástico, né? Não vai acontecer agora por causa do nosso cenário, mas em breve vai ter. Então, ela fez o treinamento e era uma pessoa que estava assim, relacionamentos, só relacionamentos fracassados, com traição, é, tóxico mesmo. E ela já nem sentia merecedora de um relacionamento, ela já nem acreditava nessa possibilidade. E depois do treinamento, com a construção de novas sinapses, com a mudança dessa vibração, com a programação mental nova, você eleva a sua frequência. E aí, ela me mandou agora recente, acho que depois de uns 6 meses ou 8 meses, não me lembro, que ela fez o treinamento, não lembro exatamente. Ela me mandou uma mensagem para mim, nem esperava. Ela falou assim: Eda, estou morando na Europa, me casei, estou muito feliz. Eu nem acredito que isso aconteceu, porque foram N relacionamentos mal sucedidos. Quando eu fui fazer o despertar, eu estava muito mal, no início de uma depressão, sentindo a pior das mulheres. E aí mudou a frequência, mudou aqui dentro, construiu um novo Uhum. caminho neural. Pronto, vem. Aí você começa a atrair, porque nós somos igual antenas. Antenas que capta e emite sinal. Uhum. Quando você tem uma mente condicionada a um padrão que você resolveu acreditar lá atrás, ele fica tão forte para você que tudo você vai justificar aquilo para que aquilo seja verdade. Então, por exemplo, eu gosto muito do exemplo do dinheiro. Eu fui criada no. Eu fui criada, aprendi a acreditar que dinheiro é sujo. Toda vez que pegava em dinheiro, minha mãe falava: lava as mãos. Dinheiro é sujo. Então, se eu pegasse em outra coisa, por exemplo, peguei no corrimão de uma escada, não precisava lavar a mão. Mas se eu pegasse em dinheiro, sim. E aí, isso para o subconsciente, ele dá uma forma de materializar isso para você. Se dinheiro é sujo, você, Sutanash, gosta de ficar perto de algo sujo? Não. Não. Ó, afasta de mim, né? Ah, isso, nós não gostamos, isso é da natureza humana, a gente não quer ambiente sujo, não quer coisa suja. E aí, inconscientemente, eu dou o subconsciente arruma uma forma de afastar você do dinheiro. Então, você trabalha, 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 o dinheiro vai todo embora. Ou então, você trabalha, trabalha, trabalha e fica doente, você perdeu o dinheiro. Tudo porque você tem uma conexão muito forte gravada sobre o dinheiro. Então, precisa a gente Racismo. quebrar alguns conceitos. Para muitas pessoas, eu vou falar isso aqui, que a gente já está terminando o tempo, eu vou falar uma coisa e eu quero que você se perceba, se você se identifica nessa situação. Para muitas pessoas, quando eu faço o exercício do dinheiro, tem um exercício muito legal, onde eu coloco a pessoa a imaginar o dinheiro na sua frente. E quando a pessoa fecha os olhos e imagina o dinheiro, vamos fazer aqui agora só para você se perceber. Eu quero que você se perceba. Você que está assistindo aí, experimenta isso só para você tomar consciência de o que o dinheiro traz para você. Então, fecha os olhos um pouquinho, respira fundo, inspira e expira. E agora apenas imagine. Imagine que na sua frente tem o dinheiro. E esse dinheiro agora está grudando no seu corpo. Você sente ele, você abraça o dinheiro. E são várias cédulas, todas conectam com o seu corpo. Você sente esse dinheiro pregando no seu coração, nos seus órgãos genitais, na sua perna, no seu braço, na sua cabeça, na sua boca. Vai percebendo esse dinheiro. Vai sentindo ele em você. E pode abrir os olhos. É importante aí você saber como você percebeu esse dinheiro. Qual foi a sensação, a emoção que esse dinheiro te trouxe? Para algumas pessoas, pode ter dado tipo um aperto no coração. Para outras pessoas, pode ter acelerado o coração.
para outras pessoas pode ter dado uma repulsa. Ah, que negócio me... Então, essa percepção que você tem... Então, tem gente que dá uma... A primeira vez que eu fiz isso, botou o dinheiro para mim, nossa, mas igual... Nossa, eu custei a fazer amizade com o dinheiro. Para mim, nossa, imaginar o dinheiro pregando em mim, nossa, falou em órgãos genitais, aquilo, ai, que nojo, é como se fosse algo muito ruim. Então, a maneira como a gente percebe é um padrão que a gente tem. E esse padrão que nós podemos modificar. E a auto-hipnose, ou a hipnose, ela consegue fazer essa conversa com o seu subconsciente, fazer uma nova programação. Vai programando para que você tenha um conceito, uma nova realidade daquilo que você aprendeu a acreditar. E aí mudou o que você acredita, muda a sua realidade. E aí o dinheiro vem mais fácil, os relacionamentos vêm mais fácil. E eu me lembro uma vez que... Eu estou arrumando o meu celular aqui porque ele está caindo. Peraí. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma crença muito forte que eu tinha que trabalhar duro para ganhar dinheiro e eu tinha que... a gente não podia ganhar dinheiro com alegria. E foi interessante quando eu trabalhei isso em mim, quando eu modifiquei. E aí uma das frases, um dos decretos que eu usei, que tudo é treinamento da mente. Um dos decretos que eu comecei a usar é: o dinheiro vem para mim com facilidade e alegria. Todos os dias, tudo vem para mim com graça, facilidade e glória, né? Então, assim, o dinheiro vem para mim. O dinheiro vem para mim com alegria. Todos os dias eu me sinto cada vez mais próspera. E essa frase, repetidas vezes, eu fui falando, você pode experimentar e dizendo também, coloca as mãos no coração, vai sentindo o que você está dizendo, até que isso seja verdade para você. O subconsciente, quando você começa a repetir, sentindo, eu preciso sentir, as palavras soltas não têm valor. É preciso que você fale e comece a sentir. O dinheiro todos os dias chega para mim com facilidade. Todos os dias eu me sinto cada vez mais próspera. Você vai dizendo isso, vai dizendo, essas palavras vão acalmando seu coração e nós percebemos a vibração aqui no timo. Quando a gente diz aqui no timo, isso faz uma conexão com uma parte do seu cérebro. Você começa a sentir, isso vem para o cérebro e é feita uma gravação. E um exercício poderoso para você fazer à noite agora, que a gente vai encerrar. Olha, lembra que eu falei aí para vocês? Tudo na vida acontece duas vezes. Uma aqui e depois fora. Isso eu aprendi... Ontem, quando eu dei a minha live, eu falei do Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do campo de concentração. Ele fala disso, eu vou falar aqui bem rapidamente, que agora já está encerrando. Viktor Frankl fala que, para ele sobreviver, ele ficou 3 anos no campo de concentração, como prisioneiro, sofrendo torturas físicas, mentais, vendo pessoas morrerem, passando fome, frio, muitas torturas. Né? É muito forte, é muito impactante essa história. E ele fala, o que manteve ele vivo foi exatamente o que eu vou te ensinar aqui. Ele não sabia se ia sobreviver, ele não sabia se a guerra ia acabar, quando ia acabar. Para ele poder conseguir suportar tudo aquilo, ele precisou negociar com a mente dele. O que ele fez? Ele começou a usar o processo de imaginação, que é também um processo de hipnose. E ele, todos os dias, ele fazia uma imagem, disse que se via, ele imaginava, criava uma imagem com sensações. Ele se vendo mais na frente, na sua vida, no futuro, ele ministrando aula para as pessoas e servindo de inspiração pela superação. Ele disse que fazia essa imagem na mente dele com tanta realidade. Ele sentia a alegria de estar fazendo isso, ele sentia os sons, ele sentia os cheiros, ele ouvia as vozes. E aquilo
A mente subconsciente não sabe se é verdade ou mentira. Aquilo ali foi alimentando ele. Ele começou a realmente acreditar que isso seria possível. A mente subconsciente trouxe isso e foi dando força para ele suportar tanta pressão. Então, antes de você dormir, uma dica valiosa, você que está vivendo agora nesse cenário, que está com medo, que está angustiado, faça o seguinte: todos os dias, antes de dormir, duas coisas. Escreva num papel aquilo que está te preocupando nesse momento. Coloca no papel que você esvazia a sua mente, entrega isso para a força divina, esvazia. E logo em seguida, gente, apenas 5 minutos. Você vai fazer uma imagem mental daquilo que você quer, a projeção do seu futuro acontecendo. Então, imagine, por exemplo, eu, nesse período, tenho imaginado muita luz indo para todos os lados, iluminando todo esse planeta, fazendo todas as pessoas conectarem com a energia da cura, a energia do amor. E aí eu levo essa energia para a minha empresa, que está fechada, eu levo para lá, já imagino aquele ambiente todo harmonizado, com amor, com clientes chegando, o dinheiro prosperando e circulando. Eu faço essa projeção todos os dias. Isso me dá uma certeza de que tudo vai ficar bem. E isso não é ser otimista, não, gente. É diferente. Quando você entra nessa vibração, seu subconsciente aceita. O que acontece é que vem insights para você. E aí, vem muitos insights. Aí você entra em ação, porque fé sem obras é mortas. Então, veio o insight, você vai e coloca. Igual, por exemplo, com essa vibração, eu fui chamada para uma live ontem com a psiquiatra. A Sutanashi me chamou aqui para o canal. E muitas outras pessoas estão me chamando. E aí a gente vai, de uma certa forma, se conectando com aquilo que precisa ser feito. Então, é isso, é o meu recado para você. Espero que eu tenha contribuído. E se alguém quiser me perguntar uma coisa, a gente está terminando agora. Falta nada, não falta mais nada, né? Já está acabando mesmo. Já está no finalmente. Eu quero agradecer muito assim, a Xeramivi, né, por a Ieda Salles, né, porque Xeramivi é o meu acondicionamento, né, por estar aqui hoje com a gente. Foi uma tremenda aula. Gratidão, irmã, por você ter aceitado esse convite e ter entregue para a gente tanta sabedoria, né? Então, se você pegar um pedacinho do que ela falou, tá, gente? Um pedacinho, e começar a aplicar hoje, nesse momento da sua vida, você pode mudar a sua realidade através da força dos seus pensamentos. Então, entra lá no Insta dela, como chama mesmo, se eu me vi? Despertar é despertar.ieda Salles. Despertar.ieda Salles. Acompanha lá ela e continua seguindo o Emane Luz aí, que é esses eventos que a gente está fazendo com muito amor e carinho para cada um de vocês. E nos encontramos, né, Xeramivi, lá no evento, lá no Emanar Festival, que vai ser uma grande